Apocalipse 19, versos 11 a 16. Acompanhem com muita atenção e muita reverência a leitura da palavra do nosso Deus. Apocalipse 19, versos 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, clamando para que o Espírito nos ilumine. Senhor, a Tua infalível palavra foi lida. Tua palavra não erra, Tua palavra não falha, Tua palavra não mente. Nós carecemos de Ti, Senhor, para entender e amar e aplicar e obedecer a Tua palavra. Assim, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Ilumina-nos, ensina-nos, exorta-nos, encoraja-nos, educa-nos. Nós suplicamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, o noticiário dessa semana anda uma loucura, como sempre. Nós temos assassinatos de parlamentares dos Estados Unidos, temos o avião da Air India que caiu e provocou inúmeras mortes. Nós temos instabilidade nos poderes da nossa nação, várias novidades e várias coisas estranhas acontecendo. Temos impunidade, mais impunidade, com os crimes cometidos neste país. E temos agora as novidades também do reacendimento, vamos dizer assim, da guerra no Oriente Médio, especialmente agora entre Israel e Irã. E alguns se desesperam ao ver notícias assim, e creem que o nosso mundo realmente anda desgovernado e descontrolado, e por isso temem, e por isso se desesperam, e por isso não sabem a quem recorrer. No entanto, este texto de Apocalipse 19 nos ensina que há um grande rei, o sumo rei, Jesus Cristo, que há de vir e que hoje já governa e controla todas as coisas. Por isso o título do sermão desta manhã é Cristo, o sumo rei. O título é Cristo, o sumo rei. E nesta passagem, então, nós aprenderemos que Cristo é rei sobre tudo e sobre todos, e que virá com justiça para julgar todas as nações e derrotará todos os seus inimigos. E nós concluiremos o nosso sermão com algumas aplicações muito práticas de como isso deve impactar a nossa semana. Em primeiro lugar, vamos nos ater ao texto sagrado e vamos explicar então o que este texto significa. Em primeiro lugar, nós vemos que João começa essa nova sessão no livro de Apocalipse dizendo que viu o céu aberto e eis um cavalo branco. A ideia de um céu aberto é a ideia de visões celestiais. Nós temos uma visão dos céus em que nele há um cavalo branco, e a palavra branco em Apocalipse sempre indica uma pureza. E não somente uma pureza de boas obras, uma pureza de justiça, mas uma pureza triunfante, uma pureza declarada triunfadora, vencedora sobre todas as coisas. O cavalo branco indica que o seu cavaleiro certamente é puro e é vitorioso. E este cavaleiro recebe um nome, o seu nome é Fiel e Verdadeiro. E de fato Jesus Cristo já havia se identificado assim no começo de Apocalipse, por isso nós sabemos que este cavaleiro é Cristo. Quando ele escreve a carta à Laodiceia, ele se apresenta assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira.
Então, em primeiro lugar, isso indica que Cristo é plenamente confiável. Ele é fiel. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Nada do que ele falou deixará de se cumprir. Todas as profecias que estão especialmente neste livro da Escritura Sagrada e em toda a Escritura Sagrada, certamente se cumprirão, porque ele é fiel e verdadeiro. Mas isso também significa outra coisa. Porque quando nós recorremos ao Antigo Testamento e à literatura judaica, fiel e verdadeiro é uma atribuição de Deus. Nós lemos, por exemplo, em Jeremias 42, que Joanã jura diante de Jeremias assim: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós. E depois, na literatura judaica, no livro de Macabeus, o Senhor vai ser invocado como alguém que é fiel e verdadeiro. Então, João, de maneira sutil, mas clara ao público original, está dizendo: Jesus é Deus. Jesus é Deus. O Senhor Jesus Cristo é Deus encarnado, é o sumo rei, adornado de uma pureza triunfante em seu cavalo branco, vindo para derrotar o mal. E o texto continua ainda no verso 11, dizendo que este cavaleiro julga e peleja com justiça. Pelejar significa guerrear, significa lutar contra. Então perceba que a guerra de Cristo é uma guerra de juízo, é uma guerra de justiça, é uma guerra de determinar aquilo que vai acontecer com os réus. A batalha que há no Apocalipse não é uma batalha de igual para igual. Jesus não é retratado como um herói que se insurge no meio do povo para então batalhar contra pessoas maiores do que ele e vencer. Não é esta a figura. A figura é de um rei que vem para julgar os réus, que vem para julgar os seus subordinados, que vem para estabelecer juízo na terra. E este juízo será feito com justiça. A sua peleja e o seu juízo são feitos com justiça. Ninguém jamais poderá acusar Cristo Jesus de ser injusto naquilo que ele faz. Ele não condena com injustiça e ele também não inocenta com injustiça. Cristo não é injusto no que faz. Aqueles que dizem que Deus é injusto, que Cristo é injusto, eles não sabem o que é justiça. Eles não sabem o que é verdadeiramente justo e o que não é. A partir do verso 12, nós percebemos então que João passa a listar várias descrições deste cavaleiro que vem em justo juízo. E a primeira delas diz que os seus olhos são como chama de fogo. E isso remete novamente à descrição de Cristo no capítulo de número 1. E mais surpreendentemente, remete também a uma visão de Daniel. A última visão de Daniel, registrada no capítulo 10, em que ele vê também um homem vestido de linho, com olhos como tochas de fogo. Então a ideia de João a aludir a Daniel é mostrar que Cristo está trazendo este julgamento profetizado no Antigo Testamento. Aquilo que o Antigo Testamento profetizou sobre um rei que viria e faria juízo na terra, agora vai se cumprir em Cristo, o sumo rei. E João continua descrevendo, dizendo que na sua cabeça há muitos diademas. E se você está lendo Apocalipse, isso chama a sua atenção. Porque anteriormente, a besta é descrita como alguém que tem 10 diademas na sua cabeça, e o dragão havia sido descrito no capítulo 12 como alguém que tinha 7 diademas. O dragão tem 7, a besta tem 10. Cristo tem muitos diademas, inumeráveis diademas. A ideia é de que ele é o sumo rei. É verdade, o dragão tem poder, ele tem autoridade, mas é uma autoridade limitada. A besta tem um poder, tem uma autoridade, mas é limitada. Foi como Jesus disse a Pilatos: não terias autoridade sobre mim se do alto não lhe tivesse sido concedido. Os poderes deste mundo têm autoridade, mas é limitada. O poder e a autoridade de Cristo Jesus são ilimitados. Ele rege, sustenta, governa tudo em todo o tempo, para todo sempre. O poder de Cristo, sumo rei, jamais passará. Enquanto sobre as cabeças da besta havia blasfêmias, João diz que nas coroas, nos diademas de Cristo Jesus, há um nome escrito que ninguém conhece senão Ele mesmo.
E isso parece estranho, né? Como assim um nome que ninguém conhece? Eu conheço, o nome dele é Jesus. De fato, o texto fala que o nome dele é fiel e verdadeiro, depois o texto fala que o nome dele é Verbo de Deus, e por fim o texto fala que o nome dele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, como é que ninguém conhece este nome do cavaleiro? A ideia do texto é uma ideia semelhante a Êxodo 6. Em Êxodo 6, quando Deus fala a Moisés, Deus diz o seguinte: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, Yahvé no original, não lhes fui conhecido. Não é que Abraão, Isaque e Jacó não necessariamente conheciam o nome Yahvé, mas eles não conheciam plenamente o caráter redentor de Yahvé, o caráter pactual de Yahvé. Abraão, Isaque e Jacó não sabiam o que era ser libertado da escravidão do Egito. O povo de Israel o saberia. Abraão, Isaque e Jacó não sabiam o que era receber o batismo no Mar Vermelho, mas o povo de Israel saberia. Abraão, Isaque e Jacó não sabiam o que era ser sustentado dia após dia com o maná que vem dos céus, com a água que brota da rocha, mas o povo de Israel saberia. O nome, o caráter pactual e redentor de Yahvé estava prestes a ser revelado plenamente. E assim também Cristo tem este nome oculto, escondido. Ele ainda não foi plenamente revelado. O caráter pactual e redentor de Jesus Cristo ainda não foi plenamente revelado. Nós não sabemos ainda o que é ter um corpo ressurreto dentre os mortos. Nós não sabemos ainda o que é viver sem tentação. O que é viver sem pecado? O que é viver sem morte? Nós não sabemos essas coisas. Mas muito em breve saberemos, porque muito em breve o seu caráter santo e poderoso, o seu nome, será plenamente revelado. No último dia, todos conhecerão o nome de Jesus, o Cristo, o Sumo Rei. E Cristo, o Sumo Rei, é descrito agora no verso 13 como vestido com um manto tinto de sangue. E não confunda, porque alguns confundem aqui, e acreditam que este é o sangue dele, que foi vertido. Não é, porque esta é uma alusão a Isaías, no capítulo 63. E Isaías, no capítulo 63, fala que Deus pisa pessoalmente o lagar do vinho, do furor da sua ira. E por isso a sua veste fica toda manchada de sangue. E agora aquele juízo que viria em Isaías 63, ou melhor, que foi profetizado por Isaías no capítulo 63, é manifestado plenamente em Cristo. Cristo é Deus. O que o Senhor faria em Isaías 63, Cristo está fazendo aqui, tanto que o verso de número 15 vai falar que ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Novamente uma alusão a Isaías 63. Jesus tem vestes brancas, mas aqui elas estão manchadas de sangue. De fato, o texto original diz que elas estão mergulhadas em sangue. Porque ele está pisando os seus inimigos. Ele está tripudiando sobre todos aqueles que o rejeitam. E o verso 13 também revela o seu nome, como nós já falamos, que o seu nome se chama Verbo de Deus. E João já havia escrito sobre isso no princípio do seu evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aquele mesmo Verbo, a palavra de Deus encarnada, a palavra que no Antigo Testamento salva, cria, promete e cumpre, revela. Este é Cristo Jesus. Como já vimos em sermões anteriores, o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem que veio revelar a Deus, é este que está no cavalo. É ele que vem revelar agora o caráter do juízo pleno de Deus, que homem nenhum conhece ainda. Ainda não conhecemos o que é verdadeiramente o juízo de Deus. É verdade que Deus julga nos dias de hoje, é verdade que Deus pune pecadores nos dias de hoje, mas nós não sabemos o que isso é de verdade. Nós olhamos, por exemplo, para 11 de setembro e vemos os terroristas que sequestraram aquele avião e jogaram aquele avião contra as Torres Gêmeas e contra o Pentágono. Que juízo eles receberam? Apenas uma morte instantânea, como todos os demais que estavam lá dentro. Onde está o caráter do juízo de Deus?
ele será plenamente revelado no último dia pelo Verbo de Deus. E no verso 14, agora João descreve que viu que seguiam no exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Estes exércitos incluem todos os santos, anjos e homens. Veja como esse texto é parecido com o capítulo 17, Apocalipse 17, 14. Falando dos adoradores da besta, diz que eles pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Estes somos nós. Este exército que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, somos nós, os eleitos de Deus. Perceba que aquilo que Cristo tem, eles têm também. Cristo tem um cavalo branco e eles recebem um cavalo branco. Cristo tem vestes brancas e eles recebem vestes brancas. Nós recebemos tudo aquilo que Cristo, o sumo rei, conquistou e recebemos pela graça, mediante a fé. Não somos justos em nós mesmos. Quem de nós poderia dizer diante de Deus, está aqui as vestes brancas, lindas, que eu mesmo conquistei, porque eu nunca me maculei com nada? Nenhum de nós poderia dizer isso. Mas os santos recebem as vestes de Cristo e o cavalo de Cristo, porque eles recebem a pureza que Cristo conquistou. Ela é declarada sobre você, quando você diz, eu não mereço nada. Mas Cristo conquistou no meu lugar. E pela fé eu recebo aquilo que Ele conquistou. Nós estaremos com o sumo rei no último dia, porque a pureza vencedora dele é também a nossa pureza vencedora. O verso 15 possui também diversas alusões ao Antigo Testamento. Tem aquela de Isaías 63 que a gente já tratou, Cristo pisando o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, mas tem mais. Quando fala que sai da sua boca uma espada afiada, isso é uma alusão a Isaías 49, que fala do servo do Senhor. O servo do Senhor é Cristo. Cristo é aquele que batalha, mas ele batalha com a palavra. É a palavra dele que vencerá no último dia. Assim como ele havia dito, e nós expusemos também, quando expusemos João capítulo 12, a palavra que ele proferiu, julgará os descrentes no último dia. Está aqui esta palavra, esta espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca, para julgar no último dia todos aqueles que não creram nesta palavra. Também o verso diz que ele mesmo regerá as nações com cetro de ferro. E esta é uma alusão ao texto que nós lemos na liturgia, que é o Salmo 2. O Salmo 2 registra o Senhor dizendo ao filho de Davi, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, e com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Cristo não é só o servo sofredor de Isaías, Cristo é o filho de Davi, o rei de Israel, do Salmo 2. Todas essas figuras tipológicas, essas profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus, perfeitamente. Ele é o servo, ele é o rei. E tudo isso culmina com a revelação do seu nome no verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa, ou seja, no manto que cobre a sua coxa, um nome inscrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Existem reis, mas tem um rei acima deles, que é o Senhor. Existem senhores, mas existe um Senhor acima deles, que é Cristo Jesus. Cristo é o sumo rei. E se nessa terra há algum rei ou senhor, nós servimos ao rei deles, ao Senhor deles. Cristo é o sumo rei. Isto é o que o texto sagrado ensina. E agora nós precisamos olhar para este texto sagrado e permitir que isso transforme a nossa forma de viver. Eu gostaria de concluir falando como o sermão de domingo pode impactar a sua segunda a sábado, a sua vida cotidiana. Em primeiro lugar, se Cristo é o sumo rei, então precisamos reconhecer que Ele derrota todos os seus inimigos. E talvez haja pessoas aqui em nosso meio que ainda são inimigas de Cristo. Talvez você ainda não tenha certeza de que você está do lado de Cristo nesta batalha contra o mal.
Talvez você ainda não tenha entendido que você nasce, por natureza, inimigo de Cristo Jesus, morto em delitos e pecados. Talvez você não tenha entendido que, por natureza, você carece da glória de Deus, e você está debaixo da ira de Deus. E que, portanto, você ainda não tenha entendido isso e não tenha se tornado amigo de Cristo pela graça mediante a fé, não tenha passado pelo lavar regenerador do batismo. Talvez você não tenha professado publicamente a sua fé ainda. Mas Cristo é o sumo rei. No final não vai ficar tudo bem. Muita gente pensa, no final vai ficar tudo bem porque Deus é Pai e Jesus é bonzinho. Esse Jesus, que a Escritura revela, é o sumo rei. Ele virá para julgar e vencer todos os seus inimigos. Prostre-se aos pés de Jesus hoje. Renda-se a Ele hoje. Reconheça a soberania, o poder, a majestade, a pureza dEle hoje, reconhecendo a sua impureza e a sua fraqueza. Reconheça que você não é ninguém e que você não é nada. E entregue-se completamente a Ele. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã você pode ser como estes que estarão sendo pisados no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O Salmo 2 termina assim, e eu gostaria de terminar assim para falar com você que ainda não tem certeza de que está do lado de Cristo. Beijai o Filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho. Beijai o Filho, beijai os pés do Filho. Prostre-se diante do Rei, beije os pés dele. Porque dentro em pouco se inflamará a ira. Mas bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Cristo, o sumo rei, está derrotando todos os seus inimigos. Refugie-se nele. Hoje. Hoje. E aqueles que já estão refugiados nele, o que faremos nós? Bom, se Cristo é o sumo rei, então precisamos reconhecer em primeiro lugar que ele nos subjugou. Nós também éramos inimigos dele. Mas ele nos venceu não nos pisando no lagar do vinho do furor da ira, mas ele nos venceu transformando o nosso coração. Pegando aquele coração de carne que o odiava, que não buscava as coisas de Deus. Aquele coração de pedra, perdão. Coração de pedra, que o odiava. Que não buscava as coisas de Deus. Tirando e colocando no lugar um coração de carne. Que o busca. E ele fez isso porque ele nos venceu. Não foi nós que buscamos a ele, foi ele que nos venceu. Ele triunfou sobre nós, triunfou sobre a nossa incredulidade. E por isso nós estamos aqui para louvá-lo. Não foi porque nós somos bonzinhos demais, ou porque nós escolhemos, ou porque nós pensamos e raciocinamos, pois é, eu acho que é melhor mesmo. E Cristo falou, opa, boa escolha. Não, ele venceu sobre nós. Triunfou e nos deu este coração que hoje o ama. Cristo, o sumo rei, nos subjugou a si mesmos e agora pertencemos a Ele. E se Cristo é o sumo rei, então precisamos reconhecer que Ele nos governa. Cristo é o cabeça da igreja e Ele estabeleceu a igreja com a sua palavra e com a sua ordenação. E a pergunta é o que nós temos feito com a palavra da ordenação de Cristo. Que valor temos dado à palavra do nosso sumo rei? Cristo ordena ao marido que seja pastor do seu lar. Cristo ordena ao marido que ame a sua esposa e se sacrifique por ela. Você tem feito isso? Você tem obedecido à voz do Senhor? Você tem pastoreado os seus filhos e conduzido a eles a amarem e a cultuarem a Deus? Você tem ensinado a eles a palavra em sua casa? Cristo ordena à esposa que se sujeite ao marido. Você tem obedecido a isso? Você tem sido exemplo de submissão bíblica dentro da sua casa? Você tem respeitado e honrado o cabeça do seu lar? Você tem ajudado a ele a assumir a liderança das responsabilidades da sua casa? Você tem caminhado com ele e ajudado a ele na missão que Deus lhe deu? Cristo ordena aos filhos que honrem aos pais. Filhos, vocês têm obedecido aos seus pais? Você tem obedecido ao papai e à mamãe da primeira vez? Com o coração alegre? Você tem sido sincero com seus pais? Ou tem escondido coisas deles? Você tem considerado a instrução do papai e da mamãe acima da opinião dos seus colegas que jogam com você ou que vão com você para a escola? Você tem buscado abrir o coração para os seus pais, para que eles te ajudem em oração e aconselhamento?
Cristo ordena a nós, a todos nós, que sejamos santos, como Ele é santo. Você tem obedecido a isso? Você tem vivido no seu trabalho, na sua família, sendo santo como Ele é santo? Você executa os trabalhos do seu dia a dia diante de Deus e para a glória dEle? Você serve a igreja diante de Deus e para a glória dEle? Você administra os seus bens e finanças diante de Deus e para a glória dEle? Cristo, o sumo Rei, governa a nossa vida e precisamos obedecê-lo. E por fim, se Cristo é o sumo Rei, então precisamos reconhecer que Ele nos protege. Cristo é o bom pastor. Ele não nos tira imediatamente do vale da sombra da morte, é verdade. Mas Ele caminha conosco no vale da sombra da morte. E por isso Davi pode dizer que não temerá mal algum, porque o Senhor está com ele. E o Senhor está contigo, mesmo no vale da sombra da morte. A realidade de Cristo como sumo Rei deve brilhar na nossa face nos momentos de medo. E há muitos motivos para termos medo. O noticiário, por vezes, pode nos dar medo. Ou então, talvez, uma prova que está chegando para você na escola pode te trazer medo. Ou talvez o vestibular esteja chegando e traga medo. Talvez a apresentação do TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado está chegando e isso traz medo ao seu coração. Talvez pessoas estejam ameaçando a sua integridade física, a sua integridade mental. Nosso emprego corre riscos. Nossa empresa vai mal das pernas, sofremos golpes, a vida financeira está difícil. Talvez sintamos medo pelo fato de olharmos para o espelho e percebemos que estamos envelhecendo mais rápido do que gostaríamos. Diagnósticos médicos tiram o nosso sono. No entanto, Cristo, o sumo Rei, está com você. Ele está ali para fortalecer a sua confiança de que Ele verdadeiramente governa e controla todas as coisas. As más circunstâncias não irão embora automaticamente, mas por meio delas, o Senhor está pastoreando nosso coração e nos ensinando quem Ele é, quem nós somos e o que Ele faz na nossa vida. Cristo, o sumo Rei, protege-nos do mal e precisamos aprender a descansar nele. Este é o nosso Rei, que nos subjugou e hoje nos governa e protege, e voltará no último dia para exterminar todos os seus e os nossos inimigos. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, o sumo Rei.